havia sido, no entanto, uma prova de vida de serviço à sua irmã, e Henrietta, embora perfeitamente incapaz de estar na mesma sala com Louisa, foi mantida, pela agitação da esperança e do medo, longe de um retorno à sua própria insensibilidade. Marie também estava se acalmando. O cirurgião estava com eles quase antes que parecesse possível. Eles estavam doentes de horror enquanto ele examinava, mas ele não estava sem esperança. O chefe havia sofrido uma contusão grave, mas já vira lesões maiores serem recuperadas. Ele não estava de forma alguma desesperançoso, falava com otimismo que ele não considerava um caso desesperador, que não dissera que poucas horas restavam, foi inicialmente sentido, além da esperança da maioria e a euforia de tal adiamento, a alegria profunda e silenciosa após algumas fervorosas exclamações de gratidão ao céu terem sido oferecidas, pode ser concebida. O tom, o olhar, com que graças a Deus, foi proferida pelo capitão Wentworth. Anne tinha certeza de que jamais poderia ser esquecida por ela, nem a visão dele depois, quando se sentou perto de uma mesa, debruçando-se sobre ela com os braços cruzados e o rosto oculto, como se dominado pelos diversos sentimentos de sua alma e tentando acalmá-los por meio da oração e da reflexão. Os membros de Louisa haviam escapado. Não houve ferimento, exceto na cabeça. Tornou-se então necessário que o grupo considerasse a melhor forma de agir em relação à sua situação geral. Agora, eles podiam conversar e consultar-se mutuamente. Heloísa devesse permanecer onde estava, por mais afetivo que fosse para seus amigos envolver os Arvilles em tal problema, não admitia dúvidas. Sua remoção era impossível. Os Arvilles silenciaram todos os escrúpulos e, tanto quanto puderam, toda a gratidão. Eles haviam antecipado e organizado tudo antes que os demais começassem a refletir. O capitão Benwick deve desocupar seu quarto para eles e conseguir outra cama em outro lugar, e tudo foi resolvido. A única preocupação deles era que a casa não pudesse acomodar mais pessoas e, no entanto, talvez, colocando as crianças no quarto da empregada ou balançando um berço em algum lugar, mal pudessem suportar a ideia de não encontrar espaço para 2 ou 3 convidados, supondo que desejassem ficar, embora, no que diz respeito a qualquer assistência a Setá, Musgrove, não houvesse a menor necessidade de se preocupar em deixá-la inteiramente aos cuidados da Saá. Arville. Ahá. Arville era uma enfermeira muito experiente e sua ama de leite, que morava com ela há muito tempo e a acompanhava em todos os lugares, era igualmente experiente. Entre essas duas, ela não poderia desejar nenhuma assistência possível, nem de dia nem de noite. E tudo isso foi dito com uma verdade e sinceridade de sentimento irresistíveis. Charles, Henrietta e o capitão Wentworth estavam em consulta, e por um breve período foi apenas uma troca de perplexidade e terror. O Percross, a necessidade de alguém ir ao Percross, a notícia ser transmitida, como ela poderia ser comunicada ao SR e à SA. Musgrove, a hora avançada da manhã, uma hora já se passou desde que deveriam ter partido, a impossibilidade de chegar em tempo razoável. A princípio, eles não foram capazes de nada mais útil do que tais exclamações, mas, depois de um tempo, o capitão Wentworth, esforçando-se, disse: Devemos tomar uma decisão e sem perder mais um minuto. Cada minuto é valioso. Alguém deve decidir partir imediatamente para Uppercross. Musgrove, ou o senhor ou eu devemos ir. Charles concordou, mas declarou sua resolução de não se afastar. Ele seria o menor incômodo possível para o capitão e Asa. Arville, mas quanto a deixar sua irmã em tal estado, nem deveria, nem o faria. Até então, a decisão estava tomada e Henrietta, a princípio, declarou o mesmo. Ela, no entanto, logo foi persuadida a pensar de forma diferente. A utilidade de sua permanência. Aquela que não conseguira permanecer no quarto de Louisa ou olhá-la sem sofrimentos que a tornavam pior do que indefesa. Ela foi forçada a reconhecer que não poderia fazer nada de bom, mas ainda assim não queria se afastar, até que, tocada pelo pensamento de seu pai e sua mãe, desistiu. Ela consentiu e estava ansiosa para estar em casa. O plano havia chegado a este ponto quando Anne, descendo silenciosamente do quarto de Louisa, não pôde deixar de ouvir o que se seguiu, pois a porta da sala de estar estava aberta. Então está decidido, Musgrove, exclamou o capitão Wentworth, que o senhor fica e eu levo sua irmã para casa. Mas quanto ao restante, quanto aos outros, se alguém permanecer para auxiliar a Sa. Arville, creio que apenas um seja necessário. Ah. Charles Musgrove, naturalmente, desejará retornar aos seus filhos, mas se Anne puder ficar, ninguém seria tão adequada e capaz quanto ela. Ela fez uma pausa para se recuperar da emoção de ouvir falar dela dessa forma. Os outros dois concordaram calorosamente com o que ele disse, e ela então apareceu. A senhora ficará, tenho certeza, ficará e cuidará dela, exclamou ele, voltando-se para ela e falando com um brilho e, ao mesmo tempo,
com uma gentileza que parecia quase restaurar o passado. Ela corou profundamente, e ele se recompôs e se afastou. Ela se manifestou muito disposta, pronta e feliz em permanecer. Era o que ela vinha pensando e desejando que lhe fosse permitido fazer. Uma cama no chão no quarto de Louisa seria suficiente para ela, se essa Arville assim o considerasse. Mais uma coisa, e tudo parecia resolvido. Embora fosse bastante desejável que o SR e a SA Musgrove fossem previamente alarmados por algum atraso, o tempo necessário para que os cavalos de Uppercross os levassem de volta seria uma extensão terrível da suspensão, e o capitão Wentworth propôs, e Charles Musgrove concordou, que seria muito melhor que ele pegasse uma carruagem alugada na estalagem e deixasse a carruagem e os cavalos do SR. Musgrove para serem enviados para casa na manhã seguinte, quando haveria vantagem adicional de enviar um relato da noite de Louisa. O capitão Wentworth apressou-se para preparar tudo de sua parte e seria logo seguido pelas duas senhoras. Quando o plano foi dado a conhecer a Maria, porém, toda a paz nele se extinguiu. Ela estava tão infeliz e tão veemente, queixando-se tanto da injustiça de ser esperada para partir em vez de Anne, que não era nada para Louisa, enquanto ela era sua irmã, e tinha o melhor direito de ficar no lugar de Henrietta, porque ela não seria tão útil quanto Anne. Ir para casa sem Charles, também, sem seu marido. Não, foi demasiadamente indelicado. E, em suma, ela disse mais do que seu marido poderia suportar por muito tempo, e como nenhum dos outros poderia se opor quando ele cedeu, não havia remédio, a troca de Mary por Anne era inevitável. Anne jamais se submetera com tanta relutância às exigências ciumentas e mal julgadas de Mary, mas assim deveria ser, e partiram para a cidade, com Charles cuidando de sua irmã e o capitão Benwick atendendo-a. Ela se recordou, por um momento, enquanto se apressavam, dos pequenos acontecimentos que os mesmos lugares haviam testemunhado no início da manhã. Ali, ela ouvira os planos de Henrietta para a partida do doutor. Shirley de Uppercross, mais adiante, ela vira o SR. Elliot pela primeira vez. O momento parecia tudo que poderia ser dedicado a qualquer pessoa que não Louisa ou aqueles que estavam envolvidos em seu bem-estar. O capitão Benwick foi extremamente atencioso com ela e, unidos como todos pareciam estar pela angústia do dia, ela sentiu um crescente grau de boa vontade em relação a ele, e até mesmo no prazer em pensar que isso poderia, talvez, ser a ocasião de continuar sua amizade. O capitão Wentworth os aguardava, e uma carruagem com 4 cavalos, estacionada para sua conveniência na parte mais baixa da rua, mas sua evidente surpresa e irritação com a substituição de uma irmã pela outra, a mudança em sua expressão, o espanto, as expressões iniciadas e suprimidas com as quais Charles foi ouvido, proporcionaram uma recepção mortificante para Anne, ou, pelo menos, a convenceram de que ela era valorizada apenas por sua utilidade para Louisa. Ela se esforçou para manter a compostura e ser justa. Sem emular os sentimentos de uma irmã por seu Enki, ela teria atendido a Louisa com um zelo acima das exigências comuns de consideração, por causa dele, e esperava que ele não fosse injusto por muito tempo ao supor que ela se esquivaria desnecessariamente do ofício de amiga. Enquanto isso, ela estava na carruagem. Ele os havia entregado a ambos e se colocado entre eles, e, dessa forma, nessas circunstâncias, repleta de espanto e emoção para Anne, ela deixou Lyme. Como a longa etapa transcorreria, como afetaria seus modos, qual seria o tipo de relacionamento que teriam, ela não podia prever. No entanto, tudo foi bastante natural. Ele era devotado a Henrietta, sempre se voltando para ela e, quando falava, sempre o fazia com o objetivo de apoiar suas esperanças e elevar seu ânimo. Em geral, sua voz e maneira eram estudadamente calmas. Poupar Henrietta de agitação parecia ser o princípio orientador. Apenas uma vez, quando ela estava sofrendo pela última caminhada mal julgada e malfadada ao Cobb, lamentando amargamente que ela sequer tivesse sido pensada, ele rompeu, como se totalmente dominado. Não fale sobre isso, não fale sobre isso, ele exclamou. Meu Deus! Que eu não tivesse cedido a ela no momento fatal. Se eu tivesse feito o que devia. Mas tão ansioso e tão resoluto. Prezada e querida Louisa. Anne se perguntava se, agora, ele alguma vez questionava a justiça de sua opinião anterior sobre a felicidade e a vantagem universais da firmeza de caráter, e se não lhe ocorreria que, como todas as outras qualidades da mente, ela deveria ter suas proporções e limites. Ela pensava que dificilmente lhe escaparia a sensação de que um temperamento persuadível poderia, por vezes, favorecer a felicidade tanto quanto um caráter muito resoluto. Eles se adaptaram rapidamente. Anne ficou surpresa ao reconhecer as mesmas colinas e os mesmos objetos tão rapidamente. Sua velocidade real, intensificada por certo temor da conclusão, fez com que a estrada parecesse apenas metade do tamanho do dia anterior.
Estava ficando bastante escuro. No entanto, antes que estivessem nas proximidades de Uppercross, e havia silêncio total entre eles há algum tempo, com Henrietta reclinada no canto, com um chale sobre o rosto, dando a esperança de que tivesse chorado até adormecer, quando, ao subirem a última colina, Anne se viu de repente abordada pelo capitão Wentworth. Em voz baixa e cautelosa, ele disse: Tenho refletido sobre a melhor forma de proceder. Ela não deve aparecer inicialmente. Ela não suportava mais. Tenho pensado se não seria melhor que o senhor permanecesse na carruagem com ela enquanto eu entro e comunico a notícia ao SR e à SA. Noldrov, o senhor considera este um bom plano? Ela o fez. Ele ficou satisfeito e não disse mais nada. Mas a lembrança do apelo permaneceu um prazer para ela, como prova de amizade e de deferência por seu julgamento, um grande prazer, e quando se tornou uma espécie de prova de despedida, seu valor não diminuiu. Quando a comunicação angustiante em Uppercross terminou, e ele viu o pai e a mãe tão calmos quanto se podia esperar, e a filha muito melhor por estar com eles, ele anunciou sua intenção de retornar na mesma carruagem para Lyme, e, quando os cavalos foram alimentados, ele partiu. Fim do volume 1. Capítulo 13. O restante do tempo de Anne em Uppercross, compreendendo apenas 2 dias, foi gasto inteiramente na mansão, e ela teve a satisfação de saber-se extremamente útil ali, tanto como companhia imediata, quanto auxiliando em todos aqueles preparativos para o futuro, que, no estado de espírito aflito do SR e da SA, Musgrove teriam sido dificuldades. Eles receberam um relato inicial de Lime na manhã seguinte. Lois era muito parecida. Nenhum sintoma pior do que os anteriores havia surgido. Charlie chegou algumas horas depois, para trazer um relato mais tardio e detalhado. Ele estava razoavelmente alegre. Não se deve esperar uma cura rápida, mas tudo estava progredindo tão bem quanto a natureza do caso permitia. Ao falar dos Arvilles, ele parecia incapaz de satisfazer seu próprio senso de bondade, especialmente dos esforços da Sa. Arville como enfermeira. Ela realmente não deixou nada para Maria fazer. Ele e Mari foram persuadidos a ir cedo para a estalagem na noite passada. Mari esteve histérica novamente esta manhã. Quando ele se afastou, ela estava prestes a sair com o capitão Benwick, o que, esperava ele, lhe faria bem. Ele quase desejou que ela tivesse sido persuadida a voltar para casa no dia anterior, mas a verdade era que essa Arville não deixou nada para ninguém fazer. Charles deveria retornar a Lyme naquela mesma tarde e seu pai inicialmente cogitou acompanhá-lo, mas as senhoras não consentiram. Isso apenas multiplicaria os problemas dos outros e aumentaria sua própria angústia, e um plano muito melhor foi seguido e posto em prática. Uma chaise foi enviada de Crewkerne, e Charles trouxe de volta uma pessoa muito mais útil, a antiga ama da família, que, tendo criado todas as crianças e visto o último, o mimado e querido Master Harry, ser enviado para a escola após seus irmãos, agora vivia em seu berçário deserto para remendar meias e cuidar de todas as feridas e contusões que conseguia tratar, e que, consequentemente, ficou muito feliz em poder ir ajudar a cuidar da querida senhorita Louisa. Desejos vagos de levar Sarah para lá já haviam ocorrido a Zá, Musgrove e a Henrietta, mas, sem Anne, dificilmente teriam sido decididos e encontrados praticáveis tão cedo. Eles estavam em dívida, no dia seguinte, com Charles Saiter, por todo o conhecimento minucioso de Louisa, que era tão essencial obter a cada 24 horas. Ele fez questão de ir a Lyme, e seu relato ainda era encorajador. Acredita-se que os intervalos de sensibilidade e consciência eram mais fortes. Todos os relatórios concordavam que o capitão Wentworth parecia estar estabelecido em Lyme. Anne deveria deixá-los no dia seguinte, um evento que todos temiam. O que fariam eles sem ela? Eram consoladores miseráveis uns para os outros. E tanto foi dito dessa forma que Anne pensou que não poderia fazer melhor do que compartilhar entre eles a inclinação geral da qual estava ciente, persuadindo-os a todos a irem para Lyme imediatamente. Ela teve pouca dificuldade, logo se decidiu que iriam amanhã instalar-se na estalagem ou em alojamentos, conforme isso conviesse, e ali permaneceriam até que a querida Louisa pudesse ser removida. Eles devem estar aliviando algumas preocupações das boas pessoas com quem ela estava, poderiam, pelo menos, livrar a Arville dos cuidados com seus próprios filhos, e, em suma, estavam tão felizes com a decisão que Anne ficou encantada com o que havia feito e sentiu que não poderia passar sua última manhã em Uppercross de forma melhor do que auxiliando em seus preparativos e enviando-os em uma hora adiantada, embora a consequência fosse ficar entregue à solidão da casa. Ela era a última, excetuando os meninos da casa de campo, a última de todas, a única remanescente de todos aqueles que haviam preenchido e animado ambas as casas, de todos aqueles que haviam dado ao Uppercross seu caráter alegre. Alguns dias foram suficientes para promover uma mudança significativa.
Se Louisa se recuperasse, tudo estaria bem novamente. Mais do que a felicidade anterior seria restaurada. Não poderia haver dúvida, em sua mente não havia nenhuma, sobre o que seguiria sua recuperação. Em poucos meses, e a sala agora tão deserta, ocupada apenas por seu eu silencioso e pensativo, poderia ser preenchida novamente com tudo o que era feliz e alegre, tudo o que era radiante e brilhante no amor próspero, tudo o que era mais diferente de Annie Elliot. Uma hora de completo ócio para reflexões como essas, em um dia escuro de novembro, com uma chuva fina quase apagando os poucos objetos que podiam ser discernidos das janelas, foi suficiente para tornar o som da carruagem de Lady Russell extremamente bem-vindo, e, no entanto, embora desejasse partir, ela não conseguia deixar a mansão ou dar adeus à casa de campo, com sua varanda negra, cotejante e desconfortável, ou mesmo notar através dos vidros embaçados os últimos humildes edifícios da vila sem um coração entristecido. Cenas haviam ocorrido em Uppercross que a tornavam preciosa. Ele continha o registro de muitas sensações de dor, outrora severas, mas agora atenuadas, e de alguns exemplos de sentimentos de compaixão, algumas manifestações de amizade e reconciliação que jamais poderiam ser esperadas novamente e que jamais deixariam de ser preciosas. Ela deixou tudo para trás, exceto a lembrança de que tais coisas existiram. Anne nunca havia entrado em Kellynch desde que deixou a casa de Lady Russell em setembro. Não havia sido necessário, e as poucas ocasiões em que lhe fora possível ir ao Hall, ela conseguiu evitar e escapar. Seu primeiro retorno foi para reassumir seu lugar nos apartamentos modernos e elegantes do Lodge e para alegrar os olhos de sua proprietária. Havia certa ansiedade misturada à alegria de Lady Russell ao encontrá-la. Ela sabia quem frequentava o Uppercross. Felizmente, Anne parecia ter melhorado sua aparência e sua forma física, o Lady Russell assim o imaginava, e Anne, ao receber os elogios da amiga, divertia-se ao relacioná-los com a admiração silenciosa de seu primo e a esperança de que fosse abençoada com uma segunda primavera de juventude e beleza. Quando começaram a conversar, ela logo percebeu alguma mudança mental. Os assuntos que haviam preenchido seu coração ao deixar Kellynch e que ela sentira desprezados, tendo sido compelida a sufocá-los entre os Musgroves, agora se tornaram de interesse secundário. Ela havia perdido contato recentemente até mesmo com seu pai, sua irmã e Bat. Suas preocupações haviam sido ofuscadas pelas de Uppercross e quando Lady Russell retomou suas esperanças e temores anteriores e expressou sua satisfação com a casa em Camden Place que havia sido alugada e seu pesar por Mrs. Para ainda estar com elas, Anne teria se envergonhado de que soubessem o quanto mais ela estava pensando em Lime e Louisa Musgrove, e em todos os seus conhecidos de lá, o quanto mais interessante para ela era o lar e a amizade dos Arvilles e do Capitão Benwick, do que a casa de seu próprio pai em Camden Place ou a intimidade de sua própria irmã com Mrs. Clay. Na verdade, ela foi forçada a se esforçar para encontrar Lady Russell com qualquer aparência de solicitude igual em tópicos que, por natureza, tinham a primeira prioridade para ela. Houve um certo desconforto inicial em sua discussão sobre outro assunto. Eles devem falar sobre o acidente em Lyme. Aham. O céu não havia chegado a 5 minutos no dia anterior, quando uma descrição completa de tudo lhe foi revelada, mas ainda assim era preciso falar sobre o assunto. Ela precisava fazer perguntas, lamentar a imprudência, lastimar o resultado, e o nome do capitão Wentworth precisava ser mencionado por ambas. Anne estava consciente de não estar desempenhando tão bem quanto Lady Russell. Ela não conseguia pronunciar o nome e olhar diretamente nos olhos de Lady Russell, até que adotou o expediente de lhe dizer brevemente o que pensava do envolvimento entre ele e Louisa. Quando isso foi dito, o nome dele não mais a perturbava. Lady Russell só precisou ouvir com compostura e desejar-lhes felicidade, mas internamente seu coração se deleitava com um prazer raivoso, com desprezo satisfeito, ao ver que o homem que aos 23 anos parecia entender algo do valor de uma Anne Elliot, 8 anos depois se encantava com uma Louisa Musgrove. Os primeiros 3 ou 4 dias transcorreram com a maior tranquilidade, sem nenhum acontecimento que os marcasse, exceto o recebimento de uma ou duas cartas de Lime, que chegaram a Anne, sem que ela soubesse como, e trouxeram notícias bastante animadoras sobre Louisa. Ao final desse período, a polidez de Lady Russell não pôde mais se manter, e as ameaças veladas do passado se transformaram em um tom decidido. Preciso visitar as Croft, realmente preciso visitá-la em breve. Anne, teria coragem de ir comigo e fazer uma visita naquela casa? Será um desafio para ambos nós. Anne não se esquivou disso, pelo contrário, ela realmente sentiu, como disse ao observar. Acredito que seja muito provável que você sofra mais do que eu, seus sentimentos estão menos reconciliados com a mudança do que os meus. Ao permanecer no bairro, acabei me acostumando a ele. Ela poderia ter dito mais sobre o assunto,
pois, de fato, tinha uma opinião tão elevada dos Crofts e considerava seu pai tão afortunado com seus inquilinos. Sentia que a paróquia tinha um bom exemplo e os pobres, a melhor atenção e alívio.